A identidade de gênero e a sexualidade fazem parte desta história tão rica e em constante evolução sobre o que realmente significa ser humano. Eis à medida que o mundo se vai tornando um lugar mais compreensivo, muitos rostos conhecidos do nosso passado encontraram finalmente a coragem para viver a sua própria verdade sem medos. Mas e se os grandes galãs que outrora tanto adorava estivessem a carregar uma história que não podiam contar até agora? Olhamos agora de forma muito sincera e profunda para esses antigos ídolos dos adolescentes, jovens que outrora enchiam as capas de revistas juvenis e as paredes de tantos quartos. Estrelas de quem se lembra com carinho estão agora a partilhar o seu caminho como orgulhosos homens gay. Recordamos agora as suas histórias marcantes para celebrar toda esta coragem e autenticidade e refletir um pouco sobre o longo caminho que já percorremos juntos até aqui. Brandon Flynn. Brandon Flynn é amplamente conhecido pelo seu desempenho absolutamente marcante como Justin Foley na aclamada série de sucesso Por 13 Razões. Conquistou rapidamente a atenção do grande público, graças à sua enorme profundidade emocional e a um carisma muito natural. A sua interpretação brilhante de um adolescente problemático não só lhe rendeu rasgados elogios por parte da crítica, como também o aproximou do público, que valorizou imenso toda a honestidade que ele trouxe para aquela complexa personagem. Nascido e criado na solarenga cidade de Miami, Flynn estudou representação de forma muito séria, desde muito jovem, e a sua experiência inicial no teatro ajudou a moldar a presença ponderada e natural que hoje mostra no ecrã. Numa altura em que a sua carreira subia a um ritmo vertiginoso, Flynn acabou por ser notícia por um motivo muito mais íntimo e pessoal. Ele assumiu-se publicamente como homossexual, escolhendo a honestidade e o autorrespeito, em vez de ceder à pressão para manter uma imagem pública artificial. Esta sua decisão corajosa acabou por ter um impacto muito profundo em muitos dos seus fãs, especialmente junto dos americanos mais velhos que testemunharam de perto décadas de lutas e grandes mudanças na visibilidade LGBT+. Toda esta transparência de Flynn acabou por atrair a curiosidade do público para as suas relações amorosas, incluindo-os seus namoros com o conhecido cantor Sam Smith e com o também ator Richard Madden. Embora estas relações tenham despertado a enorme curiosidade dos tabloides, Flynn geriu sempre toda essa atenção mediática com extrema elegância, preferindo focar-se sempre na sua verdade interior em vez de alimentar fofocas baratas sobre celebridades. Muito para além do seu talento como ator, ele tornou-se um forte e dedicado defensor de uma maior representação de pessoas LGBT, mais no cinema, na televisão e nas artes performativas. Ele aproveita ativamente a sua enorme plataforma pública para promover a aceitação de todos, falando com frequência sobre a enorme importância de contar histórias diversas e profundas que espelhem vidas verdadeiramente reais. Hoje em dia, Flynn continua a ser uma figura extremamente querida, não só pelo seu talento, mas pela coragem genuína em viver com total verdade e de apoiar todos os que também lutam para fazer o mesmo na sua vida. O seu percurso de vida continua a ser uma inspiração para pessoas de todas as gerações, mostrando de forma clara que a visibilidade e a empatia mútua conseguem criar mudanças reais e duradouras. Matt Dallas, carinhosamente recordado pelos seus olhos penetrantes e pelo seu papel principal como o misterioso e dócil Kyle, na icônica série Kyle Exceed, continua a ser uma presença muito acarinhada no entretenimento norte-americano desde os primeiros passos da sua carreira. Nascido no solarengo estado do Arizona, Dallas apaixonou-se muito cedo pelo mundo da representação, acabando por se mudar para Los Angeles para tentar a sua sorte como ator profissional.
O seu jeito calmo e uma postura muito serena no ecrã rapidamente o começaram a destacar dos demais, o que lhe valeu uma legião de fãs muito dedicados que continuaram a seguir os seus passos muito para além do papel que o tornou famoso. Em 2015, Dallas começou a escrever um capítulo muito feliz na sua vida ao casar-se com o talentoso músico Blue Hamilton. Pouco tempo depois, o feliz casal deu as boas-vindas ao seu filho Crow através de um processo de adoção. A enorme naturalidade com que partilharam a experiência de serem pais pela primeira vez tocou profundamente o coração de todo o público, especialmente os espectadores mais velhos, que gostam e apreciam histórias que nascem da pura bondade, cheias de estabilidade e de uma verdadeira devoção à família. Dallas e Hamilton costumam falar muito sobre o quão importante é construir um lar cheio de amor. Um lugar onde cada criança se sinta mesmo desejada, protegida e apoiada, servindo de exemplo real daquilo que a parentalidade inclusiva e moderna pode alcançar hoje em dia. Ao longo dos anos, o casal tornou-se uma voz ativa e atenta na defesa das famílias LGBTQ+, aproveitando toda a sua grande visibilidade para mostrar ao mundo as realidades do dia a dia e as enormes alegrias de criar os filhos numa casa assente na compaixão e no respeito mútuo. Esta história deles ajuda a promover uma maior compreensão entre as diferentes gerações, lembrando a muitos americanos o valor eterno dos laços de família, não importa como essa mesma família seja formada. Hoje em dia, Matt Dallas continua a representar priorizando sempre a paternidade e o seu papel de ativista. A sua jornada é a prova viva do enorme poder que vem de se ser autêntico, da força que existe numa relação de companheirismo e compromisso sério, e da crença eterna de que qualquer família, sem exceção, merece carinho, aceitação e muito amor. Jonathan Knight, muito querido desde sempre, como um elemento crucial da icônica boy band dos anos 80, os New Kids on the Block, continua a ser uma figura que os fãs que cresceram na era de ouro da música pop jamais esquecerão. Como parte integrante de um grupo que ajudou de forma marcante a definir todo o som e o espírito de uma geração, Knight era muito admirado, não apenas pela sua voz suave e por aquele seu charme mais tímido, mas também pela estabilidade tranquila e serena que ele trazia para o meio daquele turbilhão que era a fama global. O seu contributo ajudou a empurrar os NKOTB para o estrelato mundial, deixando um legado que ainda hoje mexe com o público. Durante imensos anos, a especulação correu solta sobre a vida pessoal de Knight, alimentada pela enorme pressão e escrutínio constante que costumam perseguir as grandes celebridades. Em 2011, depois de ver o seu ex-namorado expor publicamente a sua orientação sexual sem o seu consentimento, Knight tomou a decisão corajosa de abordar todo o assunto de forma totalmente aberta e direta. Ele acabou mesmo por confirmar que é gay, fazendo-o com uma serenidade e confiança que mostravam bem a sua vontade de viver com verdade em vez de se alimentar de boatos. Esta sua mensagem tocou profundamente o coração de todos os seus fãs mais antigos, especialmente os que o seguiam desde o início da banda e sabiam o quão difícil era lidar com a fama numa época muito menos tolerante que a de hoje. Nos anos que se seguiram, Knight aceitou a sua verdadeira identidade de forma plena, livre e com enorme alegria. Encontrou uma felicidade duradoura ao lado do seu companheiro e agora marido Harley Rodrigues, com quem tem partilhado ao longo do tempo imensas aventuras, tanto na vida pessoal como no trabalho. A relação deles, pautada por carinho imenso e um respeito mútuo constante, tornou-se um verdadeiro exemplo e inspiração para muita gente. O percurso de Knight vem reforçar a enorme importância de nos aceitarmos a nós próprios e mostra a verdadeira liberdade que conquistamos quando escolhemos viver com honestidade e autenticidade.
Para os fãs de longa data que o viram crescer de jovem estrela da pop para se tornar num homem maduro, seguro e focado. Essa história de vida serve como uma lembrança tocante e especial de que o amor e a verdade continuam a ser as forças mais poderosas em qualquer fase do nosso caminho. Lance Bass, o artista de múltiplos talentos que saltou para a ribalta como membro da incrivelmente famosa boy band dos anos 90, os NSYNC, tem conseguido manter-se como uma das figuras mais queridas e acarinhadas da cultura pop americana ao longo de várias décadas. Conhecido pelo seu jeito caloroso, pela voz afinada e por um sentido de humor muito leve e contagiante, Bass ajudou a moldar uma era musical que definiu a juventude de milhões que recordam com carinho as atuações enérgicas e os grandes êxitos do grupo nas tabelas. Durante anos, Bass enfrentou uma constante especulação da comunicação social sobre a sua vida pessoal. Uma pressão que se fazia sentir fortemente numa época em que assumir a homossexualidade no mundo do espetáculo era muito menos aceitável do que hoje. Em 2006, após uma profunda reflexão, assumiu publicamente a sua homossexualidade, preferindo a honestidade ao segredo absoluto. Esta revelação marcou um momento cultural muito relevante, especialmente para os fãs que cresceram nos anos 90 e viam agora o seu artista preferido dar um passo em frente com enorme coragem. A sinceridade de Bass não só reforçou a ligação com o público, como também o posicionou como um verdadeiro pioneiro da visibilidade LGBTQ+ nos mídia. Desde que se assumiu, tem usado a sua voz para defender a igualdade no casamento, programas de apoio aos jovens e a inclusão nas artes. Além disso, expandiu o seu percurso profissional para a televisão, produção de rádio e causas solidárias, focando sempre na compaixão e comunidade. Hoje em dia, Lance Bass surge como um exemplo marcante de autenticidade e coragem pessoal. Para os fãs antigos que acompanharam o seu percurso de ídolo adolescente, a figura pública madura a sua história recorda que a honestidade, a aceitação e a bondade gerarão mudanças duradouras no mundo do espetáculo. E além dele, Jaden Smith, autêntico pioneiro no mundo da moda, da música e do cinema. Há muito que fascina o público com a sua criatividade destemida e abordagens invulgares de expressão pessoal. Alcançando o estrelato mundial graças ao seu papel marcante no filme Karate Kid, Smith provou rapidamente que era muito mais do que um simples ator infantil, mostrando-se um artista decidido a quebrar todas as regras estabelecidas. Ao longo destes anos, ele tem usado a roupa à música e as aparições públicas para desafiar os padrões tradicionais com foco nas questões de gênero e identidade. A decisão de usar saias, vestidos e peças fluidas tornou-se numa afirmação ousada que conquistou uma ligação profunda com as gerações mais jovens, que procuravam expressar-se com total liberdade. Em 2018, Jaden dominou as notícias ao referir-se publicamente ao músico Tyler, da Creator, como o seu namorado, durante o concerto ao vivo, gerando de imediato um debate mediático extremamente intenso. Embora isso nunca tenha sido formalmente confirmado por nenhum dos dois artistas, a declaração espelhou a dedicação de Jaden em viver sem segredos, desafiando as convenções em vez de se limitar a rótulos tradicionais. Esta vontade de Smith de quebrar os moldes sociais tornou-o numa figura cultural respeitada pela autenticidade e não pela submissão. Ele continua a inspirar os mais jovens a assumirem a sua individualidade sem medos, seja através da expressão artística, da identidade própria ou simplesmente ao ousar ser diferente. Para muitos que acompanharam o seu crescimento constante perante os holofotes dos mídia, Jaden Smith é o exemplo perfeito de que a coragem começa ao escolher viver a sua própria verdade, sem dar qualquer importância às expectativas dos outros. Colton Haynes, o ator e modelo americano,
que rapidamente alcançou o estrelato graças aos seus papéis marcantes em Teen Wolf e Arrow. Tornou-se numa das estrelas jovens mais facilmente reconhecidas de todo o início do século XXI. Com aquele seu visual tipicamente americano e um carisma natural incrível. Ele conquistou o público e criou uma legião de fãs dedicados quase do dia para a noite. Mas por trás daquela imagem pública perfeita e polida, Haynes enfrentava uma batalha interna, que quase ninguém via. Um combate marcado pela ansiedade, pela pressão implacável da indústria e pelo medo constante de perder tudo aquilo que tanto lutara para conquistar. Pouco ao longo do início da sua carreira, Colton foi aconselhado vezes sem conta a esconder a sua sexualidade, um fardo pesado que acabou por arruinar gravemente a sua saúde mental. Viver sob um escrutínio constante, enquanto lhe diziam que ser honesto sobre quem era podia deitar a perder todo o seu futuro profissional. Deixou-o a sentir-se completamente isolado e esmagado por tudo. Estes obstáculos acabaram por desencadear crises de ansiedade severas e longos períodos de grande turbulência pessoal, o que relembrou aos fãs mais antigos o quão implacável e cruel Hollywood consegue ser, sobretudo para os jovens artistas que tentam lidar com questões complexas de identidade própria. No ano de 2016, após anos de silêncio e de rumores constantes, Haynes tomou a decisão corajosa de assumir tudo publicamente. Aquela revelação representou um verdadeiro ponto de viragem, não só para ele a nível pessoal, mas também para os inúmeros fãs que viram os seus próprios receios espelhados naquele percurso difícil. A onda de apoio massivo que recebeu deixou bem claro o quanto a mentalidade social tinha mudado e revelou a força tremenda da vulnerabilidade. Desde que decidiu abraçar a sua verdade, Haynes tornou-se um defensor incansável da importância da saúde mental e da aceitação plena da comunidade LGBT+. Através de várias entrevistas e das redes sociais, e no seu livro de memórias, ele debate abertamente a importância de pedir ajuda e viver de forma autêntica. O seu percurso de vida é um exemplo claro de resiliência, mostrando a pessoas de todas as idades que aceitar quem realmente somos traz cura emocional e uma força incrivelmente libertadora. George Michael, a voz inconfundível por trás de alguns dos maiores sucessos de sempre da música pop, alcançou a fama mundial como parte do adorado duo dos anos 80, os Wham!, graças a hinos inesquecíveis como Wake Me Up Before You Go ao Careless Whisper e também Last Christmas. Ele acabou por moldar a identidade musical de uma década inteira, levando alegria, carisma e um talento absolutamente inquestionável a milhões de pessoas por todo o planeta. Quando deu o passo definitivo para uma carreira a solo, Michael transformou-se numa força ainda mais avassaladora dentro da indústria musical, conquistando o aplauso unânime da crítica e tornando-se num dos artistas com mais discos vendidos na história. Apesar do seu sucesso estrondoso, Michael passou bastantes anos a lidar com as pressões da fama extrema enquanto tentava manter a sua vida íntima protegida dos holofotes. No ano de 1998, após um incidente polêmico que expôs o seu mundo privado ao público, ele tomou a decisão de falar abertamente sobre a sua própria homossexualidade. Embora aquele momento tenha surgido de surpresa, a sua reação cheia de frontalidade, sentido de humor e grande dignidade acabou por redefinir tanto o seu percurso profissional como a sua evolução pessoal. Essa sua atitude genuína e direta tocou profundamente o coração do público, sobretudo aqueles que já o seguiam com admiração desde os anos 80 e que bem sabiam o quão difícil era fazer uma revelação dessas naquela época tão conservadora. A coragem tremenda de Michael ajudou a transformar mentalidades e preconceitos, deitou abaixo barreiras históricas no mundo da música e deu um conforto enorme aos fãs que se reviam na sua própria luta. Para lá do seu imenso talento,
Ele destacou-se sempre por uma generosidade silenciosa, financiando discretamente imensas causas nobres e associações de caridade, sem nunca procurar qualquer tipo de reconhecimento. Mesmo passados muitos anos após a sua morte, a música intemporal de George Michael, as suas letras profundamente sinceras e aquela autenticidade inabalável continuam a tocar gerações inteiras de ouvintes. O seu legado continua a ser uma lembrança poderosa de que a verdadeira arte não nasce apenas do talento puro, mas sim da coragem de viver com honestidade e de amar de forma totalmente aberta. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim. Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever o canal para não perder nenhum dos novos vídeos. Vemo-nos no próximo vídeo. Até breve!